O Espiritismo é mesmo a terceira revelação? E como é que fica os outros segmentos religiosos, principalmente no mundo oriental? Perfeito. Vamos lá. A gente fala muito que a doutrina espírita é a doutrina consoladora. Aí eu pergunto, ela é consoladora por quê? Ela é consoladora porque ela fala da imortalidade da alma, porque ela fala da vida no mundo espiritual, ela fala da reencarnação, ela fala do progresso, da felicidade dos espíritos. Então, o que faz a doutrina ser consoladora não é o livro, são as verdades que ela esposa. Então, o que é consolador na doutrina espírita são seus conceitos. O consolador prometido é o conjunto das verdades espíritas. Consolador prometido é o conjunto das verdades espíritas. E eu vou citar aqui 4 fontes para você procurar. Procure o primeiro parágrafo do item 222 de O Livro dos Espíritos. Lá você vai encontrar a informação de que o Espiritismo não é a doutrina de Allan Kardec, mas sim as verdades espirituais. Procure na conclusão de O Livro dos Espíritos, na parte 6, primeiro parágrafo. Vai se repetir a mesma ideia, que o Espiritismo é, na verdade, o conjunto de princípios que existe desde o início da história do homem sobre a Terra. Ele trata o Espiritismo como sendo o conjunto de fenômenos mediúnicos. Na mesma conclusão, no mesmo item 6, no terceiro parágrafo, ou seja, 2 abaixo desse, a mesma ideia se repete quando Kardec trata sobre isso, apresentando as histórias no período anterior, do início da civilização, com as manifestações mediúnicas, chamando a isso de espiritismo. Só que nós estamos em 1857. Em 1868, no mês de janeiro, na Revista Espírita, Kardec já estava praticamente no finalzinho, né, da sua existência, existe um artigo, é o 6º artigo do fascículo de janeiro de 68. É um texto que fala sobre a história do Espiritismo. E nesse texto ele vai dizer mais uma vez que o Espiritismo está assentado sobre a lei da natureza, porque ele está presente na história da humanidade desde o princípio, porque os espíritos sempre se comunicaram desde o princípio. Então, aqui nós temos uma apresentação do Espiritismo como sendo as verdades espirituais. Então, quem é o consolador prometido? As verdades que o Espiritismo esposa. É isso que consola a humanidade. Ele é o consolador. E aí, todas as doutrinas que apresentam as mesmas informações também podem ser apresentadas como o consolador prometido, porque trazem as mesmas verdades. O Espiritismo tem uma vantagem em relação a elas pelo fato de não ter sido recebido por um guru, por uma pessoa, por um médium, que pode, de repente, num ponto ou no outro, ter se equivocado. O fato de ele ser fruto de um trabalho de comparação com as respostas de diversos médios em diversas partes do mundo, em vários grupos, faz com que ele tenha muito mais filtragem para a admissão dos princípios que ele esposa, tornando uma doutrina mais robusta nesse sentido. Mas as suas verdades é que são o grande consolador prometido.